Olá pessoal, bem-vindo à cobertura da Bio da ASCO-GU 2025. E hoje eu estou aqui com o Dr. Fábio Schutz, médico oncologista da Beneficência Portuguesa em São Paulo, para falar um pouco sobre o que teve de mais novo, o que teve mais de apresentação em relação ao tratamento do câncer de rim. Fábio, geralmente sábado fica reservado para o câncer de rim, que geralmente tem muitas novidades, né? Câncer de rim teve muita novidade, mas esse ano foi um pouco diferente. A gente não teve nada, pelo menos ao meu ver, nada breaking through, nada que mude a nossa prática clínica no dia seguinte. Mas a gente teve algumas atualizações de estudos antigos, algumas ideias de biomarcadores que eu achei um pouco interessante e talvez um estudo legal de conceito de terapia sequencial que a gente vai discutir. Começando com as atualizações dos estudos antigos. Teve a atualização do Checkmate 9ER, que foi apresentado pelo Bob Motzer, sem grandes novidades, né, Fábio? Agora com 67 meses de follow-up mediano, mais ou menos o mesmo follow-up que a gente tem do 426. Não mudou muito, hazard ratio continuou bastante estático, o limite do hazard ratio continuou em 0,96, né? A gente sabe que os outros estudos estão começando a bater no 1 para a sobrevida global. A taxa de resposta completa aumentou um pouquinho, que eu acho que é bastante interessante. O que você achou desses dados? O que isso faz você pensar, principalmente em relação aos outros estudos de comparação indireta, vamos dizer assim, com as outras opções de quimio com IO-TKI? Bom, vamos lá, Adriano. Primeiro, obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês. O Checkmate 9ER foi apenas uma atualização da sobrevida, então é a análise final de sobrevida global. Então, em resumo, o estudo ele continua positivo para a sobrevida livre de doença e para a sobrevida global. Os números mudaram um pouquinho, os hazard ratios mudaram um pouquinho, mas eu diria que ainda os hazard ratios continuam bastante sólidos nesse benefício. E eu acho que não muda muito a prática, eu acho que a gente tem as grandes tratamentos que a gente tem hoje em câncer de rim, a gente separa em dois grandes tratamentos, que é a IO-TKI versus a IO-IO, que é o ipilimumab e nivolumab, e dentro do bucket de IO-TKI a gente acaba colocando nivo e cabo, pembro e axe, pembro e lenva como as três principais opções, né? E as três eu diria que são sólidas, eu acho que vai muito de nuance, de preferência, de perfil de toxicidade, de acesso, tá no hall de procedimentos ou não tá no hall de procedimentos, mas todas essas opções elas têm aprovação regulatória. A outra discussão, talvez que se a gente colocar em contexto um pouco aqui, é a questão assim da estratificação de risco de acordo com o risco IMDC. A gente sabe que, teoricamente, pela bula, a combinação de ipilimumab e nivolumab ela não está aprovada para risco favorável, enquanto nos outros IO-TKI você tem essa aprovação regulatória. Então essa talvez seja a principal discussão que a gente tem hoje. Mas tirando isso, eu diria que você comentou em relação ao intervalo de confiança, o limite superior do intervalo de confiança dos estudos de IO-TKI está se aproximando do ponto da unidade, do 1.0, mas ainda está abaixo da unidade, então ainda é estatisticamente significante. E eu não acho que a gente vai ter mais atualização desses estudos, tá? Porque como a gente viu na apresentação hoje, essa foi a análise final, então supostamente eu acredito que não vai ter novas atualizações. E a do Clear, que é do Pembro e Lenva, também não vai mais ter. A do Pembro e Axe, eu não tenho certeza se ainda vai ter mais atualização ou não, mas eu tenho receio que não. E a coisa boa, eu diria assim, que a contrapartida, que foi o ipilimumab e nivolumab, que foi o Checkmate 214, ele na realidade é o mais longevo e é o que teve a maior atualização, ultrapassando acho que 80 ou 90 meses de atualização. Não foi atualizado nesse congresso, mas de outras atualizações anteriores é o que a gente tem maior segmento de todos. E é isso. O que a gente também teve, acredito que você também vai perguntar, é em relação à contrapartida da terapia tripla, que é o estudo COSMIC 313. O COSMIC 313, a gente participou na BP, eu também sou um dos autores do estudo, e eu tinha esperança que ele fosse eventualmente ser positivo, mas infelizmente, do ponto de vista de sobrevida global, o estudo não é positivo. Então, ele não vai levar à aprovação regulatória dessa terapia tripla. Exato. Né? O que eu achei interessante dessa atualização do COSMIC
foi uma tentativa de uma análise de um biomarcador novo, né? A gente sabe que biomarcador em câncer de rim tem sido um desafio muito grande em pesquisa. O laboratório do Tony já pesquisou diversos biomarcadores e diversos estudos. E agora no COSMIC, a Luhansi apresentou um marcador, né, uma expressão do macrófago M2, que é um macrófago um pouco mais relacionado à toxicidade tumoral, enquanto que o macrófago M1 está mais relacionado à imunossupressão. Mas o que ela mostrou foi que em pacientes que tinham uma expressão alta do M2, talvez essa é a população que se beneficiou um pouco mais da adição do cabozantinib. E essa expressão está relacionada a doenças de mais mau prognóstico, doenças com mais alto volume. Enfim, o que você tirou um pouco disso? Você acha que isso eventualmente vai ser útil para essa seleção de pacientes, não só para usar terapia tripla, mas eventualmente para a gente escolher entre a IO e a IO-TKI? Talvez essa expressão do macrófago seja uma necessidade de utilizar um TKI? Eu acho assim, eu acho que a gente realmente precisa urgentemente de algum biomarcador ou de fatores preditivos para melhor seleção dos tratamentos. A expressão do M2 ou do M2 High, M2 Low, que era essa estratificação que ela fez na apresentação dela, eu acho que nesse momento ainda é só geradora de hipótese. A gente é um estudo muito preliminar, isso precisa ser replicado em outros estudos. Mas ela mostrou, de fato, como você comentou, que no subgrupo de pacientes M2 High, que mais ou menos, se eu não me engano dos números, acho que mais ou menos 1/3 da população. Então também não é a maioria da população que tem o M2 High. Mas quem tem a expressão do fenótipo M2 High, talvez é a população que mais se beneficia da adição do cabozantinib ao ipilimumab e nivolumab, que é a imunoterapia. Mas é só isso que a gente consegue tirar. E ela mostrou também, falando algumas características do COSMIC 313, lembrando que nesse estudo entrou apenas pacientes de risco intermediário e desfavorável. A população de risco favorável não entrou nesse estudo. E a gente sabe, em analogia de outros estudos de IO-TKI, como o CLEAR, o Keynote 426 e o próprio Checkmate 9ER, a população de risco favorável normalmente é uma população que tem um maior benefício, uma maior taxa de resposta com os inibidores de tirosina quinase. Então, possivelmente, o fato de não ter entrado paciente de risco favorável no estudo COSMIC 313 talvez até tenha jogado os números do benefício do TKI para baixo. Tá? Então, pode ter sido talvez subestimado. E aí, ao mesmo tempo, falando dessa expressão M2 high, do macrófago do tipo M2 high, esse fenótipo, é um pouco estranho, porque ao mesmo tempo ela fala que o M2 high está mais associado com um perfil de doença de mais pior prognóstico, de alto risco, e ao mesmo tempo é a população que mais teve benefício da adição do cabozantinib. Então eu acho que não dá para entender direito, tá? Exato. Mas eu acho que ainda é muito preliminar. Pode ser que no futuro isso evolua, mas como você comentou anteriormente, a gente já teve inúmeras outras estratégias e tentativas de fazer estudos de biomarcadores e infelizmente nunca foi muito para frente. Exato. Então eu não sei se é esse que vai para frente. Exato, eu ia comentar exatamente isso. Ficou meio confuso essa questão de que o M2 está mais no mau prognóstico, mas o mau prognóstico é o que teve o menor benefício da adição do cabo, então ficou um pouco confuso, concordo, a gente vai ter que amadurecer esses dados. Seguindo em biomarcador, Fábio, agora na seção de biomarcador específico, e a gente viu em outros posters também a utilização de um marcador sérico que é o KIM-1, né? Na análise do Checkmate 214, da avaliação do KIM-1, o que foi visto é que um marcador sérico que mostra basicamente volume de doença, né? Então, a gente viu que pacientes que tinham maior volume de doença por tamanho médio de lesões tinham KIM-1 mais alto, pacientes que não tinham feito nefrectomia tinham KIM-1 mais alto, e isso eventualmente foi um biomarcador prognóstico para aqueles pacientes que negativaram em 3 semanas o KIM-1. Você acha que o KIM-1 vai ser útil no cenário metastático ou talvez o KIM-1 vai ser mais útil no cenário de doença ressecada, onde você possa escolher pacientes que vão ou não receber terapia adjuvante? Como que você acha que esse KIM-1 vai ser explorado em estudos futuros como biomarcador? Bom, vamos lá. Eu gostei bastante dos dados de KIM-1. Esse é o segundo estudo
fase 3 randomizado, onde esse biomarcador, o marcador sérico, na realidade, está sendo validado, que é no estudo Checkmate 214. O estudo anterior, que ele também já foi utilizado, foi o InMotion, se não me engano, 010, mas que era com atezolizumab. Então, no estudo do atezolizumab, o KIM-1 também se mostrou importante nesse sentido. E esse é um exame que me parece muito simples, porque é um exame de sangue, é um marcador sérico, assim como a gente tem com CEA, com CA125, com PSA. Então, assim, seria muito bom a gente poder ter um biomarcador no sangue que a gente pudesse acompanhar os pacientes com câncer de rim. E o que eles mostraram, de acordo com o estudo Checkmate 214, que era pacientes com doença metastática, que o tratamento da doença metastática, quer seja com ipilimumab, nivolumab ou seja com sunitinib, tem uma relação da queda desse marcador com uma maior taxa de resposta, inclusive maior benefício em sobrevida livre de doença, maior benefício em sobrevida global. Então, eu realmente torço para que esse KIM-1 chegue. Lembrando que KIM-1 é um acrônimo de Kidney Injury Molecule 1, então assim, isso já é meio antigo, tá? Se eu não me engano, é da época da insuficiência renal crônica, que eles estavam tentando encontrar um biomarcador da evolução da insuficiência renal crônica. Então, é uma coisa que já está caminhando aí há talvez poucas décadas, inclusive. E eles estão ressurgindo essa ideia do KIM-1 agora no sentido de tentar utilizar isso como um biomarcador de câncer de rim. E pode ter vários usos, pode ter uso para pós-operatório, de avaliação de doença residual mínima, que eles estão falando, que é o MRD, para eventualmente indicar o uso de tratamento adjuvante ou preventivo, até para monitorizar os pacientes que você está começando um tratamento. Então eu acho que pode ter inúmeros usos, em analogia até como a gente faz com PSA. Hoje em dia a gente quase não trata nenhum paciente com câncer de próstata sem colher PSA regularmente. Então eu acho que acaba, de repente, tem esse potencial de evoluir para isso. Talvez tenha sido um dos estudos que eu mais gostei de ver aqui, e a grande, talvez, novidade, porque a gente não teve nenhum estudo de novidade de tratamento. Foi isso. Mas ainda não está amplamente, prontamente disponível. Acho que a metodologia tem que ser melhor. E o lado confuso dessa história, que é o outro lado da moeda, é que esse KIM-1 não se mostrou ser um bom marcador de resposta no braço do sunitinib. Sim. Né? Então, assim, parece ser um marcador talvez só para pacientes tratados com imunoterapia, e é isso que talvez para mim ficou um pouco confuso ainda, mas a gente vai ver. E para finalizar, Fábio, eu queria comentar com você o que você achou do estudo KeyMaker U03. O KeyMaker é um estudo, é um basket trial, né, que tinha várias coortes. Aqui foi apresentada a coorte B4 e B5, que é um estudo, só resumindo, é um estudo de terapia sequencial, ou seja, os pacientes tinham que ter sido expostos tanto à imunoterapia quanto a pelo menos um TKI. A grande maioria dos pacientes já tinham recebido 3 linhas de tratamento, então são pacientes politratados. E as coortes que foram apresentadas é a coorte de combinação de pembrolizumab com belzutifan, a combinação de lenvatinib com belzutifan, e eles mostraram também um braço controle, um braço de pembrolizumab com lenvatinib. Só falando os dados, para ficar um pouco mais fresco, a taxa de resposta de pembro com belzutifan casa de 19%, que é mais ou menos o que bate no 005, né, no LightSpark 005 de belzutifan monoterapia. Taxa de resposta da combinação lenva com belzutifan, que é o que eu acho que eu fiquei mais entusiasmado, a cerca de 47%, é uma taxa de resposta alta, com uma duração de resposta, que esse é o ponto que eu quero que você comente, de 22 meses, bastante alta a duração de resposta, enquanto que o braço, vamos dizer assim, controle de pembro com lenva com 40% de taxa de resposta, que é o que a gente imagina também com lenvatinib. O que você acha? Parece que é mais um estudo, de novo, gerador de hipótese, que imunoterapia sequencial e imunoterapia não funciona muito bem, trazendo aí o Tinivo e também o Contact. E qual vai ser o papel de combinação do belzutifan? O que você achou desse estudo? Para onde você acha que a gente vai até com os próximos estudos que vão sair aí nos próximos anos? Excelente pergunta, Adriano. Eu acho que esse estudo, só lembrando, você falou, mas só para relembrar, é um estudo que os pacientes já eram tratados. Então, os pacientes já tinham sido expostos a inibidor de CTLA4, eventualmente, já tinham sido expostos a inibidor de PDE1 ou PDL1 anteriormente, e provavelmente já tinham tratamento exposto a algum inibidor de tirosina quinase. Então, era uma população politratada.
e eles então tinham esse braço controle de pembro e lenva, que é uma combinação de imunoterapia mais TKI, mesmo que o paciente já tenha sido exposto a uma imunoterapia prévia, que é em analogia aos dados da combinação de pembro e lenva em quem já tinha recebido imunoterapia previamente e que tinha taxas de resposta ao redor de 40%, como você mesmo comentou. E esse era o braço controle. Os outros braços, eles eram um basket trial, então eu estava tentando avaliar essas combinações. O que eu fiquei um pouco, meio, talvez decepcionado, é a combinação de pembro com belzutifan, que a taxa de resposta foi de 19%, como você comentou, que é muito semelhante ao estudo que LightSpark 005, que foi com belzutifan isolado versus everolimus, que ficou ao redor de 19 e 20% a taxa de resposta também. Então eu concordo com você quando comenta que talvez a manutenção ou retratamento com imunoterapia não parece ser tão eficaz se o paciente já recebeu imunoterapia prévia. E por outro lado, a combinação que não tinha imunoterapia, que era o lenvatinib mais belzutifan, foi de fato a maior taxa de resposta que foi obtida nesse estudo. E lembrando que essa combinação, inclusive, ela é objeto de estudo do estudo LightSpark 011, que tem o braço controle cabozantinib e o braço experimental a combinação de lenvatinib mais belzutifan. Então acho que esse estudo ele está em andamento e eu tenho fé, eu tenho expectativa, eu sempre quero que uma nova terapia seja aprovada, uma nova terapia chegue, mas ao mesmo tempo eu tenho que dizer que bater o braço controle de cabozantinib não é tão fácil, porque o cabozantinib é uma boa droga, talvez é uma das drogas mais utilizadas em câncer de rim atualmente, tem dados bastante sólidos e então não vai ser fácil bater. Mas eu acho que se tem algum objetivo bom desse estudo Keymaker 03, foi realmente esse braço de combinação do TKI lenvatinib com o inibidor de HIF-2α belzutifan que foi apresentado. Lembrando que o belzutifan ainda não está disponível no Brasil para tratamento de RCC, só para pacientes com a síndrome do VHL, mas deve ser aprovado aí nos próximos meses. Embora a gente tenha, e volto a salientar, você tem o centro de pesquisa lá da Beneficência Portuguesa, a gente também tem lá em Curitiba, e vão abrir diversos estudos, já existem diversos estudos para ter acesso ao belzutifan do ponto de clinical trial. Eu acho que a gente precisa muito desses estudos de sequenciamento, né? A gente não tem estudos dessas drogas ou dessas combinações pós-imunoterapia, pós-TKI, a gente continua fazendo muito no achismo, no que a gente tem disponível. Acho que estimular esses pacientes a participar de clinical trials é bastante importante. É isso aí, Fábio. Obrigado de novo, como sempre, pela parceria. Agora a gente vai fazer as malas e voltar para o Brasil, para segunda-feira voltar a cuidar dos nossos pacientes e continue ligado aí nas mídias sociais da Bio para as novidades de toda essa ASCO GU 2025. Um grande abraço. Obrigado.